Você já se pegou pensando em como seria o emprego ideal, ou a pessoa ideal para passar o resto da vida, ou até mesmo como seria o mundo ideal? Eu tenho certeza que sim. Todos nós fazemos isso. E apesar de poder soar como algo meio bobo, sabe que um dos mais importantes filósofos de todos os tempos defendia que este é o melhor exercício mental que uma pessoa poderia fazer, e você já vai entender por quê. Segundo o filósofo grego Platão, de acordo com a sua teoria das ideias, o mundo é dividido em duas esferas que compreende a realidade em dois planos hierarquicamente articulados, a inteligível e a sensível, ideia que ficou conhecida como dualismo platônico. Segundo Platão, o mundo inteligível é o que conta para valer, pois é lá que contém a essência de tudo que existe. É um plano superior ao que vivemos aqui na Terra e só pode ser percebido somente pelo nosso intelecto. E tudo que existe lá são ideias perfeitas. É o mundo da sabedoria e do conhecimento. Além disso, ele também defendia que o ser humano é composto por duas partes, a alma e o corpo. A alma pertence ao mundo das ideias, onde tudo é imaterial, permanente e perfeito. Enquanto isso, no mundo sensível, temos os objetos materiais, que são as representações da perspectiva inteligível. Simplificando, é o nosso mundo terreno. Platão diz que nós percebemos estas ideias perfeitas neste mundo sensível através dos 5 sentidos, e eles, por sua vez, são falhos. Assim sendo, consequentemente, as representações do mundo sensível não são exatamente iguais ao mundo inteligível. O corpo, por sua vez, pertence ao mundo sensível, criado por um demiurgo, que seria uma espécie de arquiteto que possui poderes divinos, ou até mesmo um princípio organizador do universo, que desenvolveu essa cópia do mundo das ideias em que tudo é material, permanente e imperfeito. O mundo sensível é onde habitamos. Aqui, tudo que nos aparece é uma imitação, uma cópia imperfeita daquilo que existe no mundo das ideias. Isso quer dizer que, quando você vê cavalos ou cadeiras, você está vendo cópias, projeções da ideia de cavalo ou de cadeira. Tomemos uma cadeira para exemplificar essa teoria. Essa aí mesmo que provavelmente você está sentado enquanto assiste esse conteúdo. Ela é um objeto material que, por sua vez, é a representação da ideia perfeita que existe no mundo inteligível. Existe uma ideia de cadeira que é verdadeira e permanente, mas por meio dos nossos sentidos, nós só acessamos as tentativas de atingir esse ideal. Só que como as nossas sensações são suscetíveis a falhas, e esta cadeira não é a cópia fidedigna do que existe no plano intelectual, e isto vale para todos os objetos, segundo o filósofo Platão. Por isso, cada cadeira é de um jeito, mas todas conseguem ser compreendidas e marcadas por este conceito. Já as imagens, para Platão, nos afastam ainda mais do verdadeiro conhecimento, já que são cópias das cópias. A partir disso, o filósofo indica que, quando tentamos tirar conclusões a partir de coisas a que temos acesso através dos sentidos, não conseguimos alcançar a verdade, conseguimos apenas chegar a uma opinião. Para esclarecer melhor essa ideia, Platão criou uma metáfora chamada o mito da caverna, que está presente no livro 8º da obra A República. No texto, Platão cria um diálogo entre Sócrates e o jovem Glauco. Sócrates pede para que Glauco imagine um grupo de pessoas que viviam numa grande caverna, com braços, pernas e pescoços presos por correntes e voltados para a parede, que ficava no fundo da caverna. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira e outros indivíduos transportavam objetos, que tinham as suas sombras projetadas na parede da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando. Como estavam presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando serem aquelas projeções da própria realidade. Certa vez, uma das pessoas presas nesta caverna consegue se libertar das correntes e sai para o mundo exterior. A princípio, a luz do sol e a diversidade de cores e formas assustam o ex-prisioneiro, fazendo-o querer voltar para a caverna. No entanto, com o tempo, ele acabou por se admirar com as inúmeras novidades e descobertas que fez. Assim, tomado por compaixão, decide voltar para a caverna e compartilhar com os outros prisioneiros todas as informações sobre o mundo exterior. As pessoas que estavam na caverna, porém,
não acreditaram naquilo que o ex-prisioneiro contava e o chamaram de louco. Para evitar que suas ideias atraíssem outras pessoas para os perigos da insanidade, os prisioneiros mataram o fugitivo. Para Platão, a caverna simbolizava o mundo, onde todos os seres humanos vivem. As sombras projetadas em seu interior representam a falsidade dos sentidos, enquanto as correntes significam os preconceitos e a opinião que aprisionam os seres humanos à ignorância e ao senso comum. Platão descreve a importância do senso crítico e da razão para que os indivíduos possam se libertar das correntes e buscar o conhecimento verdadeiro, representado pelo mundo exterior à caverna. O prisioneiro que se liberta das correntes e volta para ajudar seus iguais significa o papel do filósofo, aquele que tem como objetivo de libertar o máximo de pessoas da ignorância. Já o desfecho trágico do ex-prisioneiro é uma referência ao que ocorreu com seu mestre Sócrates, acusado de corromper a juventude com seu pensamento questionador, o filósofo julgado e condenado à morte pelos atenienses. A importância de Platão e suas ideias foram tamanhas que outros conceitos foram desenvolvidos baseados no do seu dualismo platônico. A principal delas é a teoria platônica da reminiscência. Essa teoria propõe que a alma humana se encontra anteriormente no mundo inteligível, o mundo das ideias. E ao nascermos, o nosso espírito migra do mundo inteligível para o mundo sensível. Com isso, nós nos esquecemos do conhecimento no momento em que o espírito se fixa ao corpo, e estamos condenados à ignorância. Para alcançar a verdade, o verdadeiro conhecimento, é preciso chegar ao mundo inteligível, o que consiste no esforço progressivo pelo qual a consciência individual evolui ou avança da experiência sensível perceptível nesse mundo para o mundo das ideias. O primeiro passo é raciocinar matematicamente, extrapolando a mera opinião e as crenças adquiridas no mundo das aparências. Esse tipo de pensamento desenvolve nossa capacidade de abstração e nos conduz a um tipo de raciocínio mais elevado, um tipo de pensamento que busca a compreensão do mundo, das próprias formas puras ou a essência das coisas. Um tipo de pensamento que você deve imaginar qual é: o pensamento filosófico, pois com ele podemos atingir o verdadeiro conhecimento. O saber é uma rememoração, isto é, que aprender é, na verdade, recordar. E ao longo da vida, à medida em que buscamos a verdade, nos lembramos do conhecimento do mundo inteligível. Considerando que a teoria de Platão é verdadeira, podemos pelo menos confiar da realidade do nosso mundo e nos questionarmos onde está de fato o que é verdadeiro. Se existe mesmo o mundo das ideias, onde tudo existe em perfeição, não seria este o lugar onde Deus se encontra? Ora, é comum que tenhamos o conceito de que Deus é um ser criador de todas as coisas, que sempre existiu, ou que pelo menos existe antes da criação das coisas que existem. Esta é uma ideia bastante difundida no mundo, em diversas culturas e tempos diferentes. Se o mundo em que vivemos é uma manifestação perceptível de um mundo das ideias, este mundo das ideias, que é puramente inteligível, é o criador do nosso mundo físico. E de onde vêm as ideias que existem nesse mundo superior? Se o mundo em que vivemos é uma manifestação perceptível de um mundo das ideias, este mundo das ideias, que é puramente inteligível, é o mundo criador do nosso mundo físico. E de onde vêm as ideias que existem nesse mundo superior? Peguemos a cadeira novamente como exemplo. Aliás, a primeira cadeira criada. Para que ela fosse criada, primeiramente o seu criador teve que pensar nela, a imaginou em sua mente, a projetou e idealizou. Ele acessou o mundo das ideias e buscou na memória do seu espírito, que de lá veio, e alcançou com a sua mente a devida forma, características e propriedade da cadeira. Depois disso é que ele foi atrás do material para fazer a sua construção e alcançou o resultado final. Ou seja, para a existência de algo, seria necessário primeiro a existência da ideia. Um outro filósofo grego chamado Parmênides defendia a ideia de que nada surge do nada, ex nihilo nihil fit. É uma expressão que indica um princípio metafísico, segundo o qual não se pode começar a existir a partir do nada. Este princípio foi uma conclusão em que ele chegou em relação à origem do universo. O universo existe, isso nós sabemos. Agora,
ou o universo sempre existiu ou teve um começo. Se o universo sempre existiu, ele seria a origem de todas as coisas, porque o universo é, por definição, tudo que existe. Entretanto, o universo é composto de matéria passageira e limitada, criada, manipulada e transformada, sendo a matéria incapaz de abarcar a perfeição, ser permanente e imaterial, tal qual o mundo inteligível de Platão. De acordo com o princípio de que nada surge do nada, e o universo não poderia ter sempre existido, dadas as limitações da matéria, ele haveria então de ter sido criado. Seguindo este tipo de raciocínio, existem religiões que postulam que o universo não surgiu do nada, mas de um Deus criador, e que esse Deus sempre existiu. Se nada surge do nada, a priori, as coisas surgem das ideias, e daí é que os elementos serão manipulados para a construção da coisa final. Se o mundo em que vivemos é real, existe e por sua vez não veio do nada, quem foi o autor dessa ideia?